Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa disciplina Finanças Públicas. Então hoje a gente vai ver a questão que envolve os tipos de orçamento, tá bom? Então a gente para pensar. O primeiro tipo de orçamento a ser estudado é o chamado orçamento tradicional. Embora seja chamado de orçamento, não passava de um mero instrumento onde eram listadas as receitas e as despesas. Isso é, não visava nenhum instrumento de gestão, tá bom? Então a gente vê que esse tipo de orçamento não tem nenhuma tensão dentro da questão da disciplina Finanças Públicas. E, portanto, é mais informado a título de informação, de conhecimento. Tá? Na verdade, esse assunto, tipos de orçamento, existe mais como uma linha do tempo. A gente quer mostrar como é que começou essa questão dos orçamentos dentro da história das finanças públicas. Porque já está mais que consolidado nas principais leis que regem o tema, no caso, a Constituição e a Lei 4.320, que o orçamento a ser adotado no Brasil é o orçamento programa. Agora, muita atenção. Embora sem aplicabilidade, é um tema comum, recorrente em concurso público. Então, quem vai fazer concurso público tem que estudar tipos de orçamento. Orçamento base zero. A ideia básica é que as despesas do ano anterior não serviam para justificar as despesas do ano seguinte. Ou seja, você precisa justificar a despesa no ano seguinte. E não só uma continuidade. Tá bom? Então você vê uma ideia de controle. E não necessariamente de, gastou tanto, vamos gastar de novo. Não. A ideia é verificar o porquê daquela despesa. Tá? A gente vê uma primeira preocupação, com a questão da continuidade do gasto. Ou seja, a ideia aqui é mais de controle, não necessariamente de gestão. Digamos que era mais uma questão de controle dessa questão de gasto, para não ficar perpetuando, se gasta todo ano, então vamos continuar gastando. Não era uma preocupação gerencial. Orçamento programa é o atual orçamento usado no Brasil. Permite uma ação de gestão sobre as receitas e as despesas dos entes federativos, de forma a avaliar o cumprimento de metas e a questão do controle da dívida pública. Representa um avanço, dentro da ideia de orçamento. Porque a gente tem que lembrar que finanças públicas, orçamento público, não é dinheiro público, é dinheiro que é nosso. Tá bom? Orçamento programa procura ser um instrumento de gestão que atende à função na qual a administração pública deve tentar buscar a alocação dos recursos, a questão da função distributiva, a função estabilizadora. Então você vê que é uma questão de gestão. Tá? É importante lembrar que a programação e controle envolve todos os entes federados, independente do tamanho, e que preferencialmente seja feita por meio eletrônico, na internet. Então, a princípio, era para um cidadão poder acompanhar a questão que rege o orçamento. Só que é uma matéria técnica e tal, e a gente vê que ainda está na prática muito a desejar. A questão do orçamento participativo. Não chega bem a ser um tipo de orçamento, mas sim a oportunidade para que os setores organizados da sociedade possam opinar, apresentar sugestões no orçamento. É um avanço em termos de tentar identificar as reais necessidades da população, no que se refere à adequação das necessidades versus possibilidades. A gente tem que parar para pensar que é normalmente a população local que sabe o que está sendo necessário. Então, é uma voz, uma oportunidade da população participar. Normalmente se dá por meio de audiências públicas. É mais usual nos municípios, até mesmo a proximidade entre o gestor municipal e o cidadão. No caso do governo federal, fica complexo. O presidente da república ouvir o município, um grupo de pessoas. Então, você vê que é mais complexo, é mais delicada na esfera federal. Nem por isso deixa de ser importante. Afinal de contas, é só quem vive sabe a dificuldade. Então, o orçamento, como já vimos, é uma lei anual, o que não necessariamente quer dizer que o ciclo orçamentário também terá um ano. Se a gente parar para pensar, é uma questão de lógica. A gente tem o planejamento do orçamento, a aprovação do orçamento, que afinal de contas é uma lei, tem que ser aprovada pelo Congresso, execução do orçamento, prestação de contas e a aprovação da prestação de contas. Olha quanta coisa que envolve o orçamento. Interessante registrar que no ente federativo a gente tem que aprovar contas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tudo bem? Então você vê, por exemplo, o presidente da Câmara também tem que aprovar suas contas.
né? Por meio desse sistema, que a gente chama de unidade gestora, ele executa o seu orçamento de acordo com os recursos disponibilizados. E, portanto, depois tem que prestar conta desses pagamentos. O valor pertence à unidade gestora e não ao diretor. Ou seja, o diretor está vinculado ao orçamento, ele não pode gastar da forma que ele acha melhor. Certo? O ciclo orçamentário inicia-se com a proposta orçamentária, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, muito embora contenha a proposta relativa ao Judiciário e Legislativo. A gente vê aqui a questão do princípio da unidade. Embora o orçamento contemple pessoas, por exemplo, do Poder Judiciário, Legislativo, ele é único, certo? Então, isso mesmo. O orçamento ele é único, centralizado, nas mãos do chefe do Poder Executivo, do respectivo poder, por determinação constitucional. Né? Aí agora vem uma pergunta. Poderia, por exemplo, o chefe do Legislativo propor a lei orçamentária caso o chefe do Executivo não fizesse a lei orçamentária? E aí, o que vocês acham? Hein? Agora a gente vê que aqui no caso, a resposta é não. A gente teria a questão do vício de iniciativa. Ou seja, esse orçamento seria considerado nulo. Não teria valor nenhum, porque falta a questão da iniciativa. Tá bom? Assim, o chefe do executivo elabora a lei orçamentária, envia para o legislativo, que debate essa lei orçamentária nas comissões, né? Propõe as chamadas emendas e tal, que seria o quê? Pequenas modificações que os deputados, os parlamentares acham melhor para aquela questão ali, né? E, de repente, chega-se num acordo para se fazer a aprovação do processo de orçamento. Né? A questão das emendas, elas não podem aumentar despesas, não podem alterar muitas receitas, e, afinal de contas, existe todo um estudo técnico por trás disso daí. Não é só chegar lá e falar, não, tira daqui e bota ali. Não, não é assim. A ideia não é essa. Ok? Então, a gente vê, encerrado o ciclo, né, o orçamento, começa a prestação de contas, né, dentro da respectiva esfera de poder. Tá bom? Caso um ente, por exemplo, a UNB, a Universidade de Brasília, a prestação de contas será realizada por o Tribunal de Contas, quer seja da União, dos Estados, tá? No caso do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas emite um parecer. Quem realmente aprova é o Legislativo. Tudo bem? Isso aqui é importante. Quem aprova as contas do chefe do Poder Executivo é o Legislativo, não é o Tribunal de Contas. No caso de reprovação, abre-se hipótese para ações de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade. Atentar contra a lei orçamentária é um dos crimes de responsabilidade pelo qual o chefe do Poder Executivo pode sofrer impeachment. Vamos lá? Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra. Olha aqui, olha. Vamos passar aqui, ó, bem rápido, de modo de poder dar prioridade na lei orçamentária. Então, atentar contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade sujeito ao impeachment. Tudo bem? Então, você para pensar. É preciso ter muita atenção com relação à lei orçamentária, pois, como se vê, é um dos itens pelo qual o chefe do Poder Executivo pode responder o processo de impeachment. Olha a importância das finanças públicas. Olha a importância. O chefe do Executivo pode perder o seu mandato. A gente diz aqui, né, que é um processo, né, de impeachment, mas, na verdade, o impeachment, essa questão, é basicamente um julgamento político. Pois basta o chefe do Poder Executivo perder o apoio do Legislativo para ter a certeza da condenação. Aí é fato. Pode até se defender o chefe do Executivo, mas sem apoio o mandato será perdido. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente não vai entrar muito nessa questão de impeachment, porque é um assunto complexo, no decorrer do curso a gente vai vendo mais questões sobre isso. Ok? Então, muito obrigado. A gente encerra aqui. Qualquer dúvida nos comentários. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.